Fala cabulosos e cabulosas deste mundão, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá cheio de notícia, mesmo sendo sábado, tem notícia sim. Então desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos à família Camarote Esportivo. No vídeo de hoje só vai deixar o like o torcedor do maior de Minas, sabe por quê? Porque só esse torcedor tem 6 Copas do Brasil, 4 brasileiros e 2 Libertadores. Mas se você de casa for do time sem bicampeonato, que tomou de 6-1 e quer saber notícia do maior de Minas, você veio também ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje tem jogo do maior time de Minas Gerais e tem novidade. Nos 11 iniciais, as novidades devem ser dos recém-contratados. A lateral esquerda deve ficar com o Giovani, o Claudinho será titular, o atacante Wellington foi promovido este ano, será titular, terá uma oportunidade de ouro da vida dele. E nessa linha o Cruzeiro deve ser escalado mais ou menos assim. O Fábio ou o Vitor Eudes, não se sabe se vai dar oportunidade também para o Vitor Eudes jogar. Na lateral direita, tudo indica que o Machado será o nosso lateral direito. A dupla de zaga pode ser o Ramon e o Léo ou o Arthur, entre um desses dois. Na lateral esquerda é certeza que o Giovani será titular. A dupla de volante será Jean e Jadson. O meio armador será Claudinho. Nas pontas, Maurício e Wellington. E o atacante não vai mudar. O atacante Thiago vai ganhar continuidade, vai ter oportunidade de ouro. O Thiago, que tem uma média boa de gols, é um jogador que está sendo muito sondado, tanto no cenário nacional como no cenário internacional. No final dessa sexta-feira, o Cruzeiro teve 3 processos contra ele. Claro, o Cruzeiro já tinha que pagar, mas mesmo assim ele recorreu e esses 3 processos condenaram o Cruzeiro. O primeiro foi o processo do Mano Menezes, que condenou o Cruzeiro a pagar 2,8 milhões de reais ao Mano. O treinador reclama do não cumprimento de acordo de rescisão e valores atrasados. Esse é só o primeiro. Claro, o Mano passou muito tempo aqui no Cruzeiro, 2,8 milhões, eu acho até pouco, né, pelo tempo que ele ficou dentro do Cruzeiro, pelo trabalho que foi feito por ele, e já deveria ter sido pago. Outro, a Justiça do Trabalho também sentenciou o Cruzeiro a pagar cerca de 1,3 milhões de reais em ação de atacante Joel. Esse aí eu já achei um caso bem mais chato, né? Porque o Joel nem sequer fez 30 partidas pelo Cruzeiro, nem sequer jogou ou fez gol direito pelo Cruzeiro, e mesmo assim cobra cerca de 1,3 milhões de reais. Desse jeito qualquer um vira jogador profissional. Vou ali fazer uma férias no Cruzeiro, jogar 10 partidas entrando no segundo tempo, e depois vou processar o time e mais de 1 milhão de reais. Assim fica fácil para todo mundo. E outro jogador que ainda tem vínculo com o Cruzeiro é o meia Robinho. Sem conciliação, o Robinho e Cruzeiro aguardam sentença em ação na Justiça do Trabalho. O atleta cobra cerca de 1.792.000 reais de salários do Cruzeiro e cerca de 377 mil reais de FGTS. É um valor muito alto para o Robinho, é rescisão contratual que está custando muito caro. Talvez seja o caso do Robinho voltar ao elenco do Cruzeiro. Por quê? Pagar o salário do Robinho é difícil, mas também pagar essa rescisão contratual, se for de agora, é muito complicado, a não ser que o Cruzeiro planeja pagar a partir de 2021 e pagar parcelado, porque se tiver que pagar, por exemplo, agora, cheio de dívidas que o Cruzeiro tem que ser pago no momento, é muito difícil do Cruzeiro pagar. O Cruzeiro vai ter essa sentença, vai ser obrigado a pagar, vai ter que parcelar para o futuro, porque se isso não acontecer, o Cruzeiro não vai ter condições de pagar as rescisões de contrato de todo mundo. Isso é fato. O Cruzeiro anunciou mais 2 grandes novidades, 2 novidades que me agradam e muito, porque o novo Cruzeiro, trata de uma forma muito diferente a base, uma forma muito especial. É o objetivo do Cruzeiro lapidar bem seus jogadores, e essa nova diretoria está fazendo isso. E eu tenho certeza que vai trazer frutos, tanto dentro de campo, tanto financeiramente para o clube no futuro. Pode sim ter certeza disso. Segundo o site O Tempo, o clube anunciou nesta sexta-feira mais 2 caras novas da base para o time. O lateral direito Danilo e o atacante Alejandro, que serão aproveitados pelo time celeste. Nessa semana, os dois fizeram aquele exame e todos os dois testaram negativo. Após o resultado, a dupla já começou a treinar com os demais atletas. Apesar da decisão, o clube salienta que os jovens podem jogar o Sub-20 com o treinador Rogério Micali, se ele achar necessário. Em 2020, o Alejandro foi o único que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o Danilo ainda não atuou nessa temporada. É um jogador que tem passagem por seleção de base, é um jogador que subiu do Sub-17 direto para o profissional. E quando acontece essa transição do cara pular o Sub-18, Sub-19, Sub-20, você pode saber que o jogador ele
chama atenção desde pequeno. O Alejandro, mais experiente, ele tem 18 anos de idade. Em 2020 ele participou de 5 jogos na Copinha, totalizando 186 minutos jogados. Na última temporada foram 5 participações em campos. São 2 jogadores promessas do Cruzeiro, são 2 jogadores que precisam ser lapidados. Já subiu o Riquelme, já subiu o Stênio, que está sendo utilizado já de cara, teve o Gui Mendes que veio de fora, teve o Claudinho, e todos eles vieram com o mesmo discurso. Ó, é o seguinte, ele vai treinar no time profissional, mas quando o Sub-20 voltar e o Rogério, o Micali falar, eu quero esse jogador, eles podem voltar a qualquer momento. Parece que o Cruzeiro está botando as principais promessas, para ganhar ritmo. E quando o Sub-20 voltar, para ter aquela Copa do Brasil Sub-20, Brasileiro Sub-20, eles já vão estar bem preparados. Por isso parece, né, porque dessas promessas da base, por enquanto só o Stênio foi utilizado. Vamos lá, atualizações das negociações envolvendo o atacante Arthur Kaique, o Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro só terá até o dia 10 de agosto para bater um martelo e contratar o jogador. Caso não aconteça, a janela vai fechar e o Cruzeiro só poderá contar com o cenário, o mercado da bola nacional, para reforçar o seu elenco. No início do negócio, o time árabe salienta que deseja receber uma compensação financeira, fugindo da estratégia da diretoria que não quer pagar custos além do salário do jogador. Porém, mesmo com o empecilho, a negociação segue, o Cruzeiro não desistiu. Por conta da paralisação, o destino mais provável é que o velocista continue no futebol brasileiro e vê com bons olhos a possibilidade de trabalhar com o Anderson Moreira novamente. Primeiro, lá na Arábia não está tendo futebol, não tem nem previsão de retorno no momento. Claro, eles têm muito dinheiro, eles podem manter o time parado sem gerar lucro, eles conseguem porque tem muito dinheiro. Outra, o próprio jogador já falou que gostaria de voltar a jogar com o Anderson Moreira. O empresário do jogador falou que conversou com ele e a ideia dele vestir a camisa azul e branco anima muito o jogador Arthur Kaique. Claro, é uma vitrine muito boa, é uma oportunidade de ouro que, se eu fosse o Arthur Kaique, mesmo escolher Bahia ou Cruzeiro, eu escolheria o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai voltar para a Série A e vai de novo brigar por títulos. Agora o Bahia não briga por títulos há muito tempo. Esperando a decisão do futuro, ele treina com o preparador físico no Brasil. Atualmente com 28 anos de idade, possui contrato com o Al-Shabaab até junho de 2021. Por isso mesmo, o Al-Shabaab não quer o empréstimo do jogador sem custo, porque empresta o jogador por 1 ano ao Cruzeiro, chega na metade, o contrato, o empréstimo acaba, o contrato também com o Al-Shabaab irá acabar e eles vão acabar saindo no prejuízo. Vale lembrar que no futebol brasileiro ele já atuou por Londrina, Paraná, Curitiba, Figueirense, Flamengo, Atlético Goianiense, Santa Cruz e Chapecoense. Desses times aí, pelo que eu acompanhei do Arthur Kaique, a melhor passagem sem dúvida foi pela Chapecoense. Pelo Flamengo foi muito fraco, pelo Atlético Goianiense foi mais ou menos, mas é um jogador que gosta, o Anderson Moreira gosta muito dele e acredita que ele possa fazer um bom futebol. Acredito que, se me perguntassem o Arthur Kaique ou Ivan Angulo, eu preferia que o Arthur Kaique ficasse. É um jogador bem mais preparado para essa Série B do que o próprio Ivan Angulo. O presidente do Cruzeiro não esconde que o Cruzeiro tem recebido diversas ofertas pelas suas promessas da base. Palavras do presidente: na verdade, as propostas chegam, mas a gente só não fica divulgando as propostas. A gente fala que, se chegar a proposta boa, vamos vender. Elas só têm que ser compatíveis com o que a gente acha que é o preço, disse o presidente na live no YouTube. Claro, não é mesmo, presidente? Porque o pessoal gosta de abusar, gosta de ver a situação ruim que o clube vive e quer tentar abusar do time, contratar jogador por mixaria, e isso não pode acontecer dentro do Cruzeiro. Palavras do presidente: a gente tem que tirar essa ideia de que vendemos um menino de 18 anos é ruim de qualquer jeito. Pode dar certo, como pode dar errado. Então, existe um modelo, um cálculo por trás disso tudo, feito por gente técnica. Não sou eu que faço essa valorização. A gente tem uma equipe técnica que faz isso, analisou o presidente. Recentemente, o Cruzeiro rejeitou uma proposta do Atlético Paranaense pelo Jadson, que era um valor de 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, um absurdo, uma proposta vergonhosa do Atlético Paranaense, por 30% dos direitos econômicos. Além dele, o zagueiro Kaká, Arthur, Paulo, os volantes Adriano e Pedro Bicário, o meia Maurício e o atacante Thiago e também o Stênio estão em alta no mercado e vem recebendo sondagens do exterior. O próprio presidente está falando isso. O Cruzeiro deve ter pelo menos mais 3 vendas, mas para que essas vendas sejam realizadas, esses jogadores que eu citei precisam jogar, porque time nenhum vai levar jogador para a Europa, se ele nem sequer tem oportunidade no seu próprio time. Palavras do presidente: as propostas continuam chegando sim, mas não houve venda
ainda, porque a gente acha que as que chegam e não estão adequadas aos que os nossos atletas merecem, ou seja, propostas baixas, né? Estão querendo abusar do Cruzeiro. Chegando às propostas adequadas, não tenho dúvida que, se necessário, iremos vender sem problema nenhum, complementou o presidente. É o que eu falei sobre a proposta do Atlético Paranaense, 500 mil euros, galera. Isso é um absurdo, uma proposta tão baixa pelo Jadson. O mínimo que o Cruzeiro tem que vender o Jadson é por 5 milhões de euros. O Atlético Paranaense nem sequer chegou perto. Mesmo com a atual situação que o Cruzeiro vive, atuais dívidas, não pode vender um jogador tão barato assim, senão você perde a própria valorização da base. Fala, nação, encerramos por aqui mais um vídeo. Gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Faço mais uma vez a vocês o convite de irem lá nos seguir no Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, tem muita zoeira do Cruzeiro. Também faço o convite de vocês irem lá visitar o nosso novo canal, o Central do Mercado VIP. Tá muito bacana, só tem notícia do mercado da bola. O convite tá feito, beleza? Eu espero vocês aqui amanhã neste mesmo canal. Um grande abraço a todos vocês.